Muito bem, nós estamos hoje recebendo o presidente da Cooperlol, Anderson Nassif. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, Serginho, tudo bem? Anderson, nós sabemos que hoje a Cooperlol é estabelecida, aliás, bem estabelecida, já com caminhões, com barracões, com máquinas e também com muitas famílias já trabalhando e devidamente regularizadas. Mas não é sobre isso que nós queremos que você falasse conosco hoje. Diante dessas imagens que nós estamos vendo aqui, eu queria que você voltasse lá no princípio, lá no início, e comentasse um pouquinho das dificuldades lá do antigo lixão, onde tudo começou, Anderson. Tá, bem lembrado, né? A Cooperlol hoje está bem estruturada, mas o passado é importante ser dito e ser relatado. Houve várias dificuldades aí, poderia até dizer centenas de dificuldades nessa caminhada, desde o lixão até a formalização da cooperativa, mas vou ser breve aqui e citar algumas aí que o pessoal vai compreender bem as dificuldades que a gente passou naquele período. Uma das dificuldades que eu cito para os amigos, às vezes que vê a cooperativa bem hoje, é que na época a gente meio que perdeu a identidade. Explico o porquê. Num lugar daquele, onde a gente estava revirando lixo todos os dias e teria que fazer o trânsito entre a nossa residência até o lixão, obviamente que a gente na época, digamos assim, não gostava nem de se relacionar com pessoas que nos viam num determinado momento de ir embora para casa ou de ir até o lixão para trabalhar, porque na época, Serginho, há um fato interessante, que a gente perdeu um pouco do olfato. E na época, logicamente, que a gente revirando o lixo, a gente não sentia o mau cheiro, outras coisas que lá no lixo continha. Mas a pessoa que não trabalhava com isso, facilmente ela identificava o mau cheiro até mesmo da gente, né? Porque revirando o lixo no sol quente, muitas vezes debaixo de chuva, obviamente que aquilo grudava na pele e dificilmente na rotina do dia a dia aquilo saía do corpo da gente. Então era meio que uma dificuldade até de relacionamento com outras pessoas. Um outro fato que também é o que fazia nós, digamos assim, parar definitivamente de trabalhar no dia, era a falta de água. Muitas vezes a gente saía de madrugada de casa, né? E obviamente, como a rotina era muito cansativa, a gente procurava se deslocar até o lixão com menos peso possível. E nessa caminhada, obviamente que a gente levava lá um galão de 2 litros de água, o outro companheiro levava mais outro galão, mas na rotina do dia a dia, quando o sol estava muito quente e o esforço físico era muito grande, faltava água no decorrer da rotina de trabalho. E aí a gente, por bem, né, reunia lá e, pessoal, quem tem água, quem não tem. E quando se via que realmente a água acabou, também naquele dia poderia ser 1h da tarde, que aí todo mundo se reunia e resolvia parar o trabalho em decorrência da falta de água. Numa situação daquela, era coisa que fazia com que a gente retornasse para casa e já pensava no outro dia qual era a maneira que a gente ia sanar o problema. Nessa questão de água, é bastante interessante ressaltar também que os motoristas que iam lá descarregar resíduos, né, seja da construção civil ou até mesmo lixo, muitas vezes a gente pedia, né, para que eles enchessem as garrafas, né, de água e levassem para a gente seguir na rotina do trabalho. E aí muitos alegavam que não poderiam trazer água em decorrência de atrapalhar a rotina dele de trabalho
e muitas vezes reclamava que o patrão, ao ver pegar água num posto, tal, iria questioná-los, e aí deixava a gente meio que numa situação assim bem delicada, porque a gente acredita que a água é fundamental para o ser humano, e a gente, ao pedir a água para alguém, muitas vezes cabe ressaltar aqui que essa água infelizmente era negada. Cabe um parênteses aqui, porque o único pessoal que trabalhava lá e descarregava o lixo, o pessoal da Sol, né, do Sul Amador, esses não, a gente sempre que solicitava, né, o pessoal não tinha muita restrição com relação a isso, eles levavam a água tranquilo, e cabe aqui observar, porque é um fato, pessoas que contribuíram, a gente tem realmente que falar, né. Um outro fato, talvez esse ligado um pouquinho à mulher, né, que tinha lá na época bastante mulheres trabalhando, hoje são cooperadas, né, elas tinham um certo receio, mesmo tendo dinheiro para compra de roupas, acessórios aí, né, feminino, tinha um receio enorme de adentrar as lojas para poder efetuar a compra, com receio da pessoa da loja perguntar o local de trabalho ou querer fazer um cadastro, e aí você ter que, no meio de pessoas, né, que frequenta essas lojas, as meninas tinham um certo receio da pessoa perguntar onde trabalhava e ela falar que é no lixão. E já naquela época a gente trabalhava com uma discriminação enorme, porque não entendiam o porquê da gente estar trabalhando lá. Volto a falar, por isso que a gente perde um pouco da identidade, porque são poucas pessoas que entendiam de fato o porquê que a gente estava naquele local. Muitos até criticavam, achavam que a gente ia lá simplesmente por gostar de ficar revirando lixo, coisa que não é verdade, logicamente, né? A gente estava indo lá sim, com a cabeça tranquila e sabendo que era uma alternativa de trabalho que a gente achou naquele momento, e vale lembrar que a gente preferiu ir lá revirar o lixo do que fazer barbáries aí, mexer no que é dos outros, coisa que a gente nunca fez, não foi educado para isso. Não era um serviço digno, a gente tinha consciência disso, mas também era a única fonte de renda que a gente tinha naquele momento, e abraçou a causa e realmente seguiu trabalhando lá, mesmo com uma discriminação muito grande. Ô Anderson, ali no lixão, houve algum acontecimento que marcou na sua mente, que você até hoje não consegue se esquecer, que ficou marcado, ficou gravado em sua mente? Bom, existiu vários momentos lá que, obviamente, a gente não esquece, né? Aliás, eu acho que quase todos, né? É inesquecível porque é uma fase bastante difícil, assim, da minha vida e da vida dos companheiros que hoje compartilham da cooperativa, né? Mas um fato interessante, até citei a questão da discriminação, é que uma vez alguma empregada, por descuido, acabou jogando fora, né, no meio do lixo, eu acho que uma série de joias aí de uma pessoa da cidade, não me recordo o nome, também não vem ao caso, né, eu só estou relatando o fato ocorrido, e aí ela jogou joias no meio do lixo, acho que numa limpeza diária lá, né, da casa, e isso acabou caindo lá no lixão onde a gente trabalhava. E obviamente, como a gente revirava todo o lixo que chegava lá, não deixava nada sem mexer, né, à procura do material reciclável, um dos nossos companheiros acabou encontrando esse amontoado de joias. Obviamente que tudo que cai lá é porque alguém jogou fora, né, mandou para o lixo. E, consequentemente, alguém revirando, obviamente, queria encontrar. Mas o fato interessante é que isso acabou, sendo breve aqui, acabou dando polícia, né? Digamos assim, acabou dando polícia, e aí foi investigador armado até a casa desse companheiro nosso,
com a alegação de que ele teria furtado a joia ou roubado a joia que estava até então no lixo. A questão em si foi bastante constrangedora, porque o companheiro tinha trabalhado a rotina dele durante todo o dia e ao chegar em casa para descansar, se deparou com um monte de polícias lá querendo a joia que ele tinha pego, que ele teria que dar conta de encontrar isso. E aí isso marcou bastante porque mesmo você trabalhando numa situação daquela, você, digamos assim, é considerado não que a empregada jogou fora, é que você encontrou no lixo, então não pertencia a você e você imediatamente teria que achar o dono, coisa que na época era quase impossível achar de quem era a joia, e mesmo assim acabou gerando um transtorno enorme na vida da pessoa. E ele até hoje, quando a gente se encontra, ele relata esse fato que foi bastante constrangedor. Ô Anderson, como é que foi o momento de transição lá do lixão, do antigo lixão, aqui para a cidade? Aquele momento que você olhou para a situação e disse, não dá mais, a gente tem que arriscar e dar um passo a mais. Como é que foi esse momento de transição? Bom, a questão da transição também foi um momento muito delicado, né, na vida aí do Anderson e dos demais companheiros, porque houve um problema de ordem judicial, né, que foi firmado um TAC, né, para que aquelas atividades no lixão teriam que ser encerradas. Isso foi via promotoria pública, a CETESB e também a Prefeitura Municipal. E aí a gente se viu meio que finalmente, a atividade que a gente fazia até então há vários anos estava prestes a ser encerrada, e aí a gente teria realmente que buscar uma alternativa de trabalho. Nos reunimos, né, entre todos lá que lá estavam, e decidimos, olhando um para a cara do outro, pessoal, a gente tem duas opções: ou daqui uma semana cada um vai para sua casa e procura um trabalho, uma fonte de renda, ou então a gente continua a desenvolver a nossa atividade, só que desta vez procurar uma alternativa de trabalhar dentro do município. Felizmente, nessa época a gente teve a compreensão do poder público, né, através do prefeito municipal da época, que acolheu a nossa reivindicação de querer continuar exercendo a atividade, e a partir daí, em menos de uma semana, ele se propôs a caminhar junto com a gente, e daí o primeiro passo foi a cessão de um espaço, né, para a cooperativa poder trabalhar, e também com isso cedeu um trator, né, no qual a gente iniciou a coleta seletiva, mas de uma maneira assim ainda não muito, digamos assim, não muito responsável na época, né? O Anderson, e como que foi a primeira fase já da cooperativa estabelecida? Houve dificuldades, a coisa deslanchou? Em algum momento você pensou em desistir desse trabalho, desse projeto? Já em posse da cessão, né, do galpão, mais esse veículo, né, que foi fornecido pela prefeitura, logo no início já houve uma dificuldade enorme, porque naquele momento a gente até achou que a gente iria reencontrar a nossa própria identidade, porque estaria saindo de uma situação, digamos assim, precária de trabalho, e estaríamos aí trabalhando dentro do município, da área urbana. Mas não foi bem assim muito fácil, porque como não tinha uma coleta seletiva estabelecida, a gente voltou a rasgar o saquinho na lixeira, né, para coletar o material reciclável. E nessa época também foi muito difícil e complicado, porque muitas donas de casa confundiam a gente com animais, como o cavalo, o cachorro, que rasgava o saquinho para revirar o lixo.
No nosso caso não era bem isso, porque se não tinha uma coleta seletiva estabelecida, obviamente que nós, enquanto cooperados, né, que queria ver a cooperativa crescer, tinha que ir até a lixeira, rasgar o saquinho e pegar aquilo que ia gerar renda para a gente, que era o material reciclável. Então foi uma época assim, muito difícil, bastante conturbada. Já no primeiro mês a gente comercializou todo o material e aí na divisão da receita aí acabou dando por volta de R$ 125 para cada cooperado, e imediatamente 5 cooperados já desistiram de imediato, até de forma compreensível, porque realmente R$ 125 hoje já não vale muito, naquela época também não valia. E aí o pessoal com família, né, para tratar, aluguel para pagar, acharam por bem buscar uma outra atividade, né, que gerasse uma maior receita. Mas assim, a gente mesmo, alguns que estão com a gente até hoje, decidiu por continuar na caminhada aí, e aí foi melhorando aos poucos aí, mas assim, ficou um ano recebendo por volta de menos de R$ 200. Anderson, depois de fundada a cooperativa, com certeza vocês tinham alguns objetivos, vocês almejavam por conquistas. Quando é que aconteceu a primeira conquista já da cooperativa? Bom, foi em meados de 2007, quando a cooperativa resolveu participar de um edital público, né, junto ao BNDES, que é um banco público, né, de fomento ao desenvolvimento econômico e social do país. E mais uma vez a gente contou com a participação da prefeitura na época, que forneceu engenheiros, advogados e outras pessoas aí que deram os encaminhamentos aí para que a gente pudesse participar desse edital. Cabe um novo parênteses aqui, porque nessa época também a gente procurou a Faculdade de Orlândia através da empresa FAO Júnior, né, que fazia parte da FAO, e o pessoal também contribuiu para que a gente encaminhasse esse projeto junto ao BNDES. E aí, em meados de 2008, veio a boa notícia, né? A primeira boa notícia de que a gente tinha sido contemplada com recurso de R$ 450 mil. Vale ressaltar aqui que foram 24 cooperativas no Brasil. Olha que o Brasil é um país enorme, e a cooperativa, graças a Deus, nessa época foi uma das 24 contempladas. E vale lembrar também que foi a primeira vez que cooperativas do nosso segmento conseguiu financiamento junto ao BNDES a fundo perdido, né? Ou seja, não reembolsável. Você disse que em 2008 aconteceu a notícia, né, da primeira conquista. E depois disso, houveram mais conquistas? Como é que foi todo esse processo até o dia de hoje? Sim, após a primeira conquista, né, a cooperativa não parou por aí, não se deu por satisfeita e participou de novos editais públicos aí. E nesse caminho até a data atual, a cooperativa conseguiu mais um caminhão, né, um veículo, dessa vez não através de edital, mas por reconhecimento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que firmou um convênio com a Prefeitura Municipal e nos forneceu aí um veículo, um caminhão, né, novo, para aumentar a coleta seletiva. Nesse meio tempo, a gente também participou de novo edital, dessa vez junto à FUNASA, né, Fundação Nacional de Saúde, e foi novamente contemplada com um caminhão 0 km e um fragmentador de papel. Isso nos deixou muito felizes, até porque, voltando um pouco da história, a gente, na época, era inadmissível acreditar que isso pudesse ocorrer. Mas assim, foi mediante muito esforço, seriedade, honestidade,
e trabalhando dessa forma o caminho realmente levaria a isso. Se você fosse hoje mencionar um ponto alto de reconhecimento, qual seria esse momento que chegou a você e você disse, olha, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena acreditar no projeto? Qual o ponto mais alto na sua concepção? Bom, difícil falar em momentos assim, porque houve vários momentos, mas partindo de reconhecimento, posso citar alguns aqui, como a visita no ano de 2008 do então chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo e hoje senador, né, da República, por sinal o mais votado do país, o senhor Aloysio Nunes Ferreira, esteve no galpão que hoje a gente utiliza para fazer a separação dos materiais. Foi uma visita ilustre, né, trazida pelo prefeito da época para conhecer o nosso trabalho. Ele fez vários elogios e a gente até então achou que ia parar por aí, mas em 2010 a gente recebeu também uma ilustre visita do então secretário estadual do meio ambiente da época, o senhor Chico Graziano, que veio para nos contemplar com um veículo que eu já citei anteriormente, mas foi uma visita assim que deixou a cooperativa muito feliz, porque ele no momento até citou que já visitou várias cooperativas e até então não tinha visto uma tão organizada como a Cooperlol. E isso logicamente vindo da pessoa dele, um secretário estadual do meio ambiente, logicamente que é um dos pontos altos aí que a gente não poderia deixar de lembrar. Em todo esse contexto da história da Cooperlol, qual que é o papel da população? Bom, o papel da população em todo esse contexto, desde o início da cooperativa até os dias atuais, acho que dificilmente a cooperativa alcançaria tudo isso que já relatei brevemente aqui, sem a participação da população. Acho que o papel da população no desenvolvimento e na continuidade dos trabalhos da cooperativa, sem sombra de dúvida, é um papel fundamental, e posso te afirmar que sem a parceria com a população, eu acho que a gente não conseguiria obter todo esse sucesso aí que a gente vem trilhando no decorrer desse tempo. Obrigado, Anderson, e as suas considerações finais. Bom, o que eu tenho para finalizar é que a cooperativa, graças a Deus, se encontra numa situação bastante legal aí. Queria destacar que não é só pelas minhas mãos, né? São mãos que estão lá também, dos meus companheiros aí que fazem parte dessa história. E seria bom relatar que assim, né, pessoas humildes, pessoas batalhadoras, eu acho que merecem respeito e merecem muitas vezes serem ouvidas. Até porque se na época a gente não tivesse o respeito e não tivesse sido ouvidas, obviamente que a cooperativa talvez nem existiria. Então, não importa muito se você é rico ou pobre, se mora em situação de rua ou num condomínio de luxo, se é médico ou é catador de material reciclável, eu acho que isso pouco importa. Eu acho que todo mundo merece a palavra-chave, que é respeito, e no nosso caso a gente na época recebeu esse respeito e recebe até hoje, né, de várias pessoas aí. A gente procura também respeitar o ponto de vista de cada um, mas a palavra-chave eu acho que é respeito, e no nosso caso pode conciliar o respeito com dedicação, honestidade, seriedade, que levou a tudo isso. Espero que no decorrer dos anos aí para frente a cooperativa continue trilhando esse caminho aí que para a gente é bastante satisfatório e deixa a gente muito feliz.
Ok, obrigado. Participou conosco Anderson Nassif, presidente da Cooperlol.